Você já pensou o que acontece no coração da criança quando pai e mãe se contradizem na educação? Imagine a seguinte situação: o pai diz sim, a mãe diz não, a criança ama e respeita os dois, mas percebe que as duas respostas não podem estar certas ao mesmo tempo. E então ela fica confusa. Com o tempo, essa confusão começa a produzir outros efeitos. A criança passa a hesitar a obedecer. Afinal de contas, quem está certo? O pai ou a mãe? Depois disso, começa a acontecer coisas ainda pior. A criança começa a dissimular, tentando agradar um e esconder as coisas do outro. Pouco a pouco o problema se aprofunda. Afinal de contas, para a criança, o que é certo e errado começa a depender de circunstâncias, de pessoas, de situações. E isso prejudica profundamente a formação moral dessa criança. E por fim, acontece algo que muitos pais não percebem. A criança aprende a explorar a divisão entre pai e mãe para obter aquilo que ele realmente quer. E é sobre esses efeitos do desacordo entre os pais na educação dos filhos que iremos tratar no vídeo de hoje. A harmonia entre pai e mãe não acontece por acaso. Ela tem fundamentos muito concretos e que precisam ser cultivados no ambiente familiar. Neste vídeo eu vou apresentar 3 fundamentos essenciais da harmonia na educação dos filhos. Esses 3 pilares ajudam os pais a formar os seus filhos com clareza, firmeza e unidade. O primeiro fundamento da harmonia na educação é o próprio casamento. E de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o matrimônio não é apenas um contrato civil, mas uma aliança sagrada e um sacramento. A Igreja o define como o consórcio de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole. Se faz sempre necessário lembrarmos que, quando casamos, nós não casamos exclusivamente com as qualidades do nosso cônjuge. Pelo contrário, casamos com ele por inteiro. Ou seja, dentro da nossa caminhada conjugal, vamos aparando as nossas arestas, tanto o esposo quanto a esposa. E nesse processo de aparar as arestas, se faz necessário crescimento em virtude, muita paciência e a disposição para o sacrifício. Para nós cristãos, há uma força muito especial que nos sustenta nas adversidades, nos ajuda na união do casal e na harmonia do nosso lar, que é a graça do sacramento do matrimônio. Por isso, um conselho muito prático. Antes de pensar só em corrigir seus filhos, pensem na unidade do casal. Resolvam seus problemas, vençam juntos as adversidades, porque um casal unido passa segurança para os seus filhos e, consequentemente, vai fortalecer essa educação que será passada para ele. Se o que você ouviu até aqui fez sentido para você, eu gostaria de te pedir uma coisa muito importante. Para um segundo agora e deixa o teu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pais e mães que talvez estejam enfrentando problemas na educação por falta de unidade no seu próprio lar. Então faça isso agora. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais famílias. Porque quando pai e mãe caminham juntos, os filhos têm muito mais chances de crescerem fortalecidos na verdade e na fé. O segundo fundamento é o bom exemplo. E se você, que é pai ou mãe, dentro do seu lar, vocês brigam muito, discutem muito, deixam a nuvem de ressentimento pairar no lar de vocês, essa criança ela vai observar tudo isso e vai absorver. Afinal de contas, vocês são o espelho dele. E como consequência dessa observação, se de fato o foco não for a reconciliação e o respeito, essa criança ela vai internalizar dentro de si lembranças profundas que vão marcar o seu coração de forma negativa. Por outro lado, quando os pais sabem se reconciliar e viver a fé juntos, isso vira uma grande ferramenta no processo de educação de filhos. Afinal de contas, dentro do cotidiano, ele vai conseguir mostrar na prática que dentro de uma diversidade existe um caminho para a reconciliação e a paz no lar. Isso vai gerar segurança, tranquilidade e paz, não só para o casal, mas para toda a sua prole. E aqui vai outro conselho prático. Não tenham medo de pedir perdão ou de se reconciliar na frente do filho de vocês.
Afinal de contas, dentro do cotidiano, a gente sabe que muitas vezes acontece o desentendimento, mas se faz necessário o exercício do perdão, o exercício da reconciliação, e isto, na prática, é uma grande aula que você está concedendo gratuitamente dentro do teu lar para o teu filho. Porque no cotidiano ele vai aprender que se faz necessário, diante de uma ofensa, diante de um desentendimento, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. E pode ter certeza, claro, que precisamos muito fundamentar o exercício do perdão, né, o exercício da reconciliação. Mas você entende que isso precisa sair da fundamentação e ir para a prática. E dentro do lar, os pais, que são os espelhos, eles precisam colocar isso em prática, para que esses ensinamentos práticos possam ser ensinados para os seus filhos no dia a dia, no cotidiano. As crianças, elas aprendem a amar, a perdoar e a viver a fé, principalmente com o que elas veem em casa. O terceiro fundamento, e não menos importante, é a própria finalidade da educação. Lembrem-se que educar é ajudar a criança a conhecer a verdade e praticar o bem. E que é impossível fazer isso se não existe coerência entre aqueles que exercem autoridade sobre essa criança. Quando pai e mãe dão ordens contraditórias. Um proíbe, outro permite. A criança acaba aprendendo que o certo e errado dependem de circunstâncias ou de pessoas. E essa confusão enfraquece o seu senso moral e prejudica profundamente a formação da criança. Para esse fundamento, meu conselho é o seguinte: conversem sempre antes. Alinhem os ponteiros antes de dar qualquer ordem ou qualquer orientação ao filho de vocês, para evitar contrariedade das informações. Porque dessa forma, os seus filhos, eles vão entender de fato o que é certo e errado, afinal de contas, não terão duplicidade de informações e de orientações, e vão entender e aprender a respeitar a autoridade que são os seus pais. Se você deseja que a sua família viva essa harmonia, que fortalece a educação dos filhos, eu tenho uma aula para te indicar que vai te auxiliar nessa caminhada. É a aula de perdão e reconciliação, aula que gravei e que já ajudou muitos casais. Essa aula é muito importante porque muitas vezes essa desarmonia dentro do lar interfere na educação dos seus filhos. E isso é um fato real e claro para qualquer casal. O link para esta aula está aqui na descrição desse vídeo. O investimento é pequeno diante do conteúdo que pode fazer muito bem para a família de vocês. Eu também deixei na descrição todo o material que eu utilizei para fundamentar este conteúdo. Só não esquece, se inscreve no canal, curta e compartilha com outras famílias. Um grande abraço.